É estranho, não é? Em público, ele finge que nada acontece, ele passa por você como se fosse apenas mais uma pessoa no meio da multidão, como se não houvesse nada além de silêncio entre vocês dois. Mas basta a porta se fechar, basta vocês estarem sozinhos, e tudo muda de repente, o olhar dele já não é o mesmo, a voz perde a rigidez. Até o corpo parece encontrar desculpas para se aproximar. E o mais curioso é que você sente essa transformação na pele, sente que ali, naquele espaço íntimo, existe uma verdade que ele não consegue esconder. Só que essa mesma verdade desaparece assim que os olhos dos outros aparecem. Essa contradição dói, porque você percebe que existe algo real, mas que, ao mesmo tempo, é tratado como um segredo vergonhoso que não pode ser revelado. E é nesse contraste que a sua mente começa a entrar em conflito. De um lado, você sente a intensidade, o carinho disfarçado, a forma como ele deixa escapar detalhes que revelam desejo, afeto e vulnerabilidade, mas do outro, você também sente a frieza calculada, a indiferença ensaiada, como se estivesse diante de um ator que decora um papel para parecer forte, e esse jogo psicológico te consome, porque você começa a duvidar da própria percepção. Afinal, se ele sente tanto, por que precisa esconder? E se ele esconde tanto, será que realmente sente? Essa dualidade é cruel, porque te obriga a viver em dois mundos paralelos, um onde você é tudo e outro onde você é nada. E talvez o que mais machuque seja perceber que a parte verdadeira não é a que ele mostra para os outros, mas a que ele revela só para você, no silêncio. Porque a máscara que ele veste diante do mundo pode até enganar quem está de fora, mas não consegue enganar você. Você vê quando os olhos dele traem a boca, quando os gestos dizem mais do que as palavras, quando o silêncio carrega tudo o que ele finge não sentir. É nesse ponto que você entende que o problema nunca foi a ausência de sentimentos, mas sim a ausência de coragem. Ele sente, mas não lida. Ele deseja, mas não assume. Ele te quer, mas te esconde. E é essa contradição que te prende em um ciclo de intensidade e dor. Você já percebeu como a opinião alheia consegue controlar até as atitudes mais íntimas das pessoas? É exatamente isso que acontece com ele. Não é falta de sentimento, é excesso de medo. Ele te evita em público não porque você não tem importância, mas porque o medo do julgamento pesa mais do que a coragem de assumir o que sente. Cada passo que ele dá precisa ser calculado, cada gesto precisa ser medido, como se estivesse sempre diante de uma plateia invisível pronta para aplaudir ou vaiar, e nessa tentativa de proteger a própria imagem, ele acaba te ferindo, porque coloca a opinião dos outros acima da intensidade que existe entre vocês dois. E esse peso é mais forte do que parece. Ele vive constantemente preocupado com o que vão dizer, com os comentários, com as fofocas, com as consequências de ser visto ao seu lado e, de repente, o que deveria ser leve e natural se transforma em um campo minado, onde qualquer movimento pode significar um risco. Ele prefere se esconder, prefere negar, prefere se passar por indiferente, porque acredita que é mais fácil conviver com dor de te evitar do que com a vergonha de se expor. E o mais cruel é que essa vergonha não tem nada a ver com você, mas sim com os limites que ele mesmo se impôs. É a prisão emocional que ele escolheu para si mesmo, só que essa prisão acaba se tornando um espelho distorcido para você, porque cada vez que ele finge que você não importa, você sente como se realmente não tivesse valor. E isso é injusto, porque a verdade é que o esforço dele para esconder já é a maior prova de que existe algo. Quem não sente não precisa negar. Quem não deseja não precisa disfarçar. Quem não ama não precisa se proteger tanto. Então, por mais doloroso que seja, o silêncio dele em público não é ausência de sentimento, é medo de assumir. E a grande questão que fica é: até quando você vai aceitar ser vítima do medo dele? Até quando vai permitir que a covardia de alguém defina o quanto você merece ser assumida? Dentro dele existe uma batalha que nunca cessa. De um lado, o desejo intenso, a vontade de se entregar, de estar ao seu lado sem reservas, de viver o que vocês dois sabem que existe. Do outro, a reputação,
aquela imagem cuidadosamente construída diante dos outros, aquela máscara de controle que ele acredita não poder deixar cair. É como se ele vivesse tentando equilibrar dois mundos e, nesse esforço, acaba te colocando em um lugar de espera, como se fosse possível viver um amor só pela metade. Ele te deseja no silêncio, mas em público se veste de frieza, e isso não é porque você vale pouco, mas porque o medo de perder a própria imagem pesa mais do que a coragem de assumir a intensidade que sente. Essa luta interna é mais cruel do que parece. Ele não luta contra você, ele luta contra si mesmo, e talvez seja por isso que você sinta tanta contradição. Quando estão sozinhos, o desejo vence, porque é impossível sufocar o que o corpo e o coração insistem em gritar. Ele se aproxima, se abre, deixa escapar gestos e palavras que não consegue controlar. Mas quando os olhares externos surgem, a reputação levanta um muro, e ele volta a fingir que não existe nada, e você fica presa nesse ciclo cansativo, ora sendo desejada como nunca, ora sendo ignorada como se fosse invisível. É um jogo de luz e sombra que esgota, porque nunca te permite descansar na certeza de ser assumida. E aqui vem a reflexão mais incômoda. Até quando você vai aceitar ser o refúgio secreto de alguém que tem medo de perder a própria fachada? Porque, por mais que exista intensidade, desejo e emoção, nada disso se sustenta se ele não tiver coragem de escolher. Ele prefere carregar a reputação intacta e viver um amor fragmentado, escondido, em migalhas. E você precisa entender uma coisa: não é porque ele não sente, é porque ele não se permite sentir diante dos outros. O problema nunca foi a falta de amor, mas a falta de coragem. E se essa coragem não vier, você pode passar a vida sendo o desejo escondido de alguém que nunca vai te assumir na luz. Os sinais estão em todo lugar, mesmo quando ele tenta negar. O olhar que dura meio segundo ou mais, a mensagem enviada sem contexto, aquele oi do nada, só para puxar assunto sem motivo. Esses pequenos gestos, para quem está de fora, podem parecer nada, mas você sente, você percebe, porque cada detalhe carrega um significado que só vocês dois entendem. Ele pode até te negar em público, mas o corpo dele fala, os olhos entregam. A necessidade de te procurar em silêncio é maior do que qualquer fachada. É como se existisse uma linguagem secreta entre vocês, uma comunicação feita de silêncios, gestos e aproximações disfarçadas. Essas atitudes criam um universo paralelo que só vocês conhecem. Ele pode parecer indiferente no meio da multidão, mas no privado é outra história. É a mensagem no fim da noite, é a preocupação escondida, é a desculpa para estar perto mesmo sem motivo. Você sabe que não é acaso, sabe que não é coincidência, porque ninguém que não sente gasta energia tentando esconder algo que não existe. E esses sinais, por mais sutis que sejam, são confissões disfarçadas, são as brechas pelas quais a verdade escapa. Mesmo quando ele tenta se segurar, ele pode controlar palavras, pode ensaiar discursos, mas não consegue controlar aquilo que transborda sem querer. Mas viver de sinais também é viver de migalhas emocionais. É como se você passasse o tempo todo tentando decifrar enigmas, lendo entrelinhas, interpretando gestos. E isso é cansativo, porque no fundo você não quer mais pistas, você quer clareza, você não quer olhares escondidos, você quer mãos dadas, você não quer mensagens no escuro, você quer presença assumida no claro. E enquanto ele se mantém nesse jogo de mandar sinais no privado e negar em público, você precisa decidir se vai continuar aceitando esse quase ou se merece algo inteiro, porque sinais podem até revelar sentimentos, mas não constroem um amor verdadeiro. Estar ao lado dele é como viver em dois universos ao mesmo tempo. No universo público, você é invisível, ele não olha, não fala, não se aproxima. Cada gesto é ensaiado para parecer distante, como se a conexão entre vocês fosse apenas fruto da sua imaginação. Mas no universo privado, tudo se transforma. O mesmo homem que passa reto em público é o que se aproxima no silêncio, é o que olha fundo nos seus olhos, é o que deixa escapar palavras carregadas de emoção,
E essa mudança não é pequena, é brutal, é como se você conhecesse duas pessoas diferentes, mas soubesse que só uma delas é verdadeira. Esse contraste te consome porque cria uma ferida invisível. Em um momento você é tudo, no outro você é nada, e essa oscilação constante mina sua autoestima, porque começa a te fazer acreditar que talvez você realmente não mereça ser assumida. Você se pergunta: será que sou boa o bastante para ser amada em silêncio, mas não boa o bastante para ser amada em público? Essa dúvida é cruel, porque não fala sobre você, mas sobre a covardia dele, só que, quando repetida muitas vezes, começa a corroer sua confiança, como se fosse você a culpada pela falta de coragem dele, e o mais doloroso é perceber que esses dois mundos nunca se encontram. Ele vive uma vida dupla, uma para os outros, outra para você. Mas amor verdadeiro não pode ser dividido em compartimentos. Amor que precisa ser escondido não é amor pleno, é amor mutilado, e você precisa decidir se aceita continuar vivendo essa versão pela metade ou se merece algo inteiro. Porque se ele não tem coragem de unir o público e o privado, cedo ou tarde, você vai perceber que está sendo mantida como uma sombra em uma vida que poderia ser muito mais clara. Se ele te evita em público, mas te procura em silêncio, a verdade é simples: ele sente, mas não sabe lidar. Ele vive preso em um labirinto feito de medo, de reputação, de fachada, e você acaba sendo o segredo mais bem guardado da vida dele. Mas me diz, você merece ser segredo? Você merece ser apenas um capítulo escondido em uma história que poderia ser inteira? Ou será que chegou a hora de perceber que a coragem dele nunca vai acompanhar a intensidade do que vocês vivem em silêncio? Essa é a decisão que só você pode tomar. Aceitar ser amada apenas nos bastidores, ou escolher alguém que não tem medo de te assumir no palco principal, porque, por mais intenso que seja o desejo escondido, ele nunca será suficiente para sustentar uma relação verdadeira. Desejo sem coragem é vazio, amor sem presença é ilusão. Ele pode até te procurar no silêncio, mas isso não apaga o fato de que, em público, você é negada, e, com o tempo, essa negação corrói a alma. É por isso que você precisa se perguntar: até quando vai aceitar ser metade da história? Até quando vai permitir que o medo dele dite o seu valor? Você não nasceu para ser segredo, você nasceu para ser assumida, amada e celebrada. E eu quero saber de você: já passou por isso? Já foi o segredo de alguém que te desejava no escuro, mas te negava na luz? Deixa aqui nos comentários a sua experiência, porque essa é uma ferida que muita gente já viveu, mas poucos têm coragem de falar. Compartilha, comenta e não esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente coloca em palavras as verdades que muitos vivem, mas quase ninguém admite em voz alta.